Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Espero que vocês estejam com saúde, que estejam bem. Essa semana nós vamos iniciar o PET 4 e essa primeira semana ela traz o primeiro contato entre indígenas e portugueses. Então vamos imaginar primeiro que você está aí, pleno 2020, e você vai viajar para um país que tem uma alimentação diferente da sua, que as pessoas se vestem diferente de você. Vamos imaginar que você vai para a China, por exemplo. Quando você vai para lá, você não vai ter um olhar de estranhamento? Você não vai saber muito como lidar, você vai achar estranho. Assim como eles vão achar estranho você, por comer uma coisa que eles não comem, por se vestir de um jeito que eles não se vestem. Isso dando um exemplo da China, mas podia ser na Índia, podia ser em outro país, outro lugar, ok? Então esse estranhamento ele é muito comum quando duas culturas elas vão se chocar, vão se conhecer. Então, quando os portugueses chegaram na terra que viria a ser chamada Brasil, os indígenas olharam e falaram assim: quem são esses caras? Por que eles estão vestidos dessa forma? Por que eles usam perucas, né? Por que eles usam esse negócio na cabeça? Por que eles estão fedidos? Por quê, né? Fica nesse estranhamento. Assim como os portugueses vão olhar para os indígenas também com um olhar de estranhamento. O cocar que eles usavam, as pinturas no rosto e no corpo também, o fato deles estarem nus. Então, isso tudo causa um estranhamento. Bom, a gente tem aí até um relato da carta de Pero Vaz de Caminha, que era o responsável para contar, relatar, descrever para o rei de Portugal que eles estavam encontrando nessas novas terras. Então ele vai falar assim sobre os indígenas: eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhe cobrisse as vergonhas. Traziam às mãos arcos e setas. Essas setas seriam, no caso, as flechas. Então a gente vê que esse estranhamento aconteceu tanto os portugueses em relação aos indígenas, quanto os indígenas em relação aos portugueses. Bom, o primeiro contato entre portugueses e indígenas vai ser um contato amistoso. Esse contato de estranhamento, enfim, vai levar a uma situação que a gente chama de escambo. Esses escambos são trocas entre duas pessoas que vão oferecer. Por exemplo, eu te ofereço alguma coisa que não é muito importante para mim, mas que é para você. E você vai me oferecer uma coisa que também não é muito importante para você, mas é importante para mim. Nesse momento, os portugueses vão oferecer para os indígenas escova, espelho, machado. E em troca, os indígenas vão oferecer ouro, pau-brasil, entre outras coisas que eram importantes para os portugueses. E aí eu pergunto para você: bom, será que os indígenas saíram perdendo nessa história, já que eles estavam recebendo espelho, pentes? Bom, gente, é normal que toda vez eu pergunto isso para os alunos, é normal que os alunos respondam: com certeza os indígenas saíram perdendo. E eu queria problematizar isso com vocês. Gente, quem dá o valor para uma coisa? Quem dá o valor para falar que isso aqui não vale nada, que isso aqui vale R$ 5? É a sociedade. Somos nós que dizemos que isso vale R$ 5. E esse valor vai ser porque é muito fácil de encontrar, tem em cada 1,99, em cada farmácia você encontra. Agora, se você não encontrasse escova por aqui, se essa fosse a única escova da cidade, ela não custaria mais caro? Pois é. Então, conforme você tem uma oferta daquela mercadoria, conforme você tem aquele produto disponível, esse preço fica mais barato. Agora, se ele for o único da cidade, ele fica mais caro. Vamos pensar quando começou a pandemia, que o álcool em gel ficou absurdamente caro. Por quê? Porque todo mundo começou a comprar e aí você não encontrava mais o álcool em gel. Então, quanto menos produto tem disponível, mais caro ele fica. Então, é assim que a gente determina o valor de algum produto. Gente, os indígenas tinham ouro de sobra. Para os indígenas, o ouro nada mais era do que uma pedra dourada. Então, eles não estavam nem aí. Quando eles olhavam, vamos fingir que isso é ouro, tá, gente? Vamos fingir. Bom, quando eles olhavam esses colares, quando eles olhavam o ouro, eles não estavam nem aí. Para eles era só mais uma pedra. Pau-brasil, eles tinham demais, então eles não estavam nem aí. O pau-brasil, o ouro, não tinha um valor alto para os indígenas, enquanto que para os portugueses tinha um grande valor. Agora, os indígenas achavam o espelho,
o machado, coisas que eles nunca tinham visto. Se eles nunca tinham visto, então aquilo era valioso para eles. Conseguiram entender? Para os indígenas, o pau-brasil, o ouro, não tinha valor. Então ele estava oferecendo isso para os portugueses. Para os portugueses, o espelho, o machado, nada disso tinha valor. Então ele oferecia isso para os indígenas. Então a gente pode dizer que esse primeiro contato entre portugueses e indígenas, que vai ter o escambo, que são essas trocas, não foi uma relação desigual. Não teve um que saiu ganhando, outro que saiu perdendo. Eles estavam trocando aquilo que para um não tinha valor e para o outro tinha muito valor. Conseguiram entender isso? Bom, isso é muito importante, é na verdade muito interessante para a gente pensar que os indígenas não saíram então perdendo nessa relação, não, ok? Bom, gente, se os indígenas não saíram perdendo nesse primeiro momento que houve o escambo, logo depois, sim, eles vão ser muito maltratados. Vai acontecer o que a gente chama de dominação do indígena. Vai acontecer a escravização, a imposição da cultura portuguesa perante os indígenas. Os indígenas vão ser obrigados a serem batizados. Se eles não forem batizados, eles seriam escravizados. Teria isso, tá bom? Eles teriam seus nomes trocados para impor essa cultura portuguesa em relação a essa cultura europeia em relação ao indígena. E uma coisa que é importante que a gente lembre, eu não sei se vocês sabem, na verdade, né? Mas vou contar então para vocês. A Igreja Católica, ela não aceitava a escravização do indígena. Ela dizia que o indígena era um ser de alma pura que não teve contato ainda com Deus, com a cultura, né, religiosa católica. Então, por eles serem puros, por eles serem ingênuos, eles não deveriam ser escravizados, eles deveriam ser batizados, eles deveriam ser evangelizados, tá bom? Então, primeiro tem isso, esse interesse da igreja. Quando o indígena não aceita ser batizado, quando ele não aceita perder a sua religião e aceitar então a fé católica, aí sim ele pode ser escravizado. Que foi o que aconteceu. Primeiro tentavam impor a cultura europeia, tentavam batizar, tentavam, enfim, trazer o catolicismo para os indígenas. Aqueles que não aceitavam eram então escravizados. É claro que os indígenas foram muito resistentes em tudo isso. Eles fizeram conflitos, eles lutavam contra os portugueses que tentavam então dominar. Eles também fugiam dos lugares, né? Por exemplo, os portugueses dominaram principalmente a costa, o litoral do Brasil, né? Da terra que viria a ser chamada Brasil. Agora, eles não tinham conhecimento de como era o Brasil para dentro, né? Entrando para a mata. Então, os indígenas fugiam e iam então mais para dentro dessas terras e os portugueses nem sempre conseguiam recuperar esses indígenas. Além disso, os indígenas, às vezes, mesmo quando aceitavam o catolicismo, mantinham algumas práticas religiosas. Então, é o que a gente chama de sincretismo religioso, que é essa mistura de religiões. Então, a gente vê que, por mais que teve sim a dominação dos portugueses em relação aos indígenas, a gente viu também que os indígenas foram muito resistentes nesse conflito aí, tá bem? Bom, e aí, desses conflitos que existiram, tem um conflito que nos chama muita atenção, que aconteceu logo no início da colonização brasileira. Foi entre 1554 e 1567. É a chamada Guerra dos Tamoios, ou também, como alguns chamam, Confederação dos Tamoios. Acho que na apostila de vocês está como Confederação dos Tamoios, mas eu optei por Guerra dos Tamoios porque quem deu esse nome Confederação foram os portugueses e a gente tem que relativizar isso aí, né? Bom, então essa Guerra dos Tamoios aconteceu na região que é no norte do litoral de São Paulo e do sul do litoral do Rio de Janeiro, pegando então ali entre Rio e São Paulo. Essa guerra, ela vai ser interessante porque nesse contexto, gente, Portugal estava dominando, colonizando o Brasil. Só que os franceses, eles tinham interesse também em conquistar essas terras, em explorar essas terras. Eles não concordavam que só Portugal tivesse direito de explorar essas terras. Então, veio alguns franceses para cá e fixaram então nessa região onde principalmente ficava ali Rio de Janeiro, e sul e norte de São Paulo. Bom, os franceses estavam ali explorando e, obviamente, os portugueses não gostaram nada dessa situação e vão tentar então expulsar os franceses daqui.
Mas, gente, quem vivia aqui, quem era predominantemente nesse território, eram os indígenas. Então, se os portugueses queriam expulsar os franceses daqui, eles precisavam da aliança de indígenas para isso. Assim como se os franceses queriam permanecer aqui e lutar contra os portugueses, eles precisavam também do apoio dos indígenas. Então, o conflito está armado. Olha só, de um lado ficou os tamoios, que eram tupinambás, guainazes, goitacazes, aimorés, entre outras tribos indígenas, junto com os franceses. De outro lado, nós temos os tupis e os portugueses, ok? Então, o conflito está aí, armado já. Indígenas de um lado, né, essas tribos que eu citei, junto com franceses, e outros indígenas, os tupis, junto com os portugueses. Eles vão guerrear. Essa guerra, ela vai permanecer entre 1554 e 1567, vejam bem, por anos. O conflito, ele vai ter fim com um acordo de paz firmado entre portugueses e tamoios, mediado então por um padre, que é o padre José de Anchieta. Só que mesmo depois desse acordo, veio então um português chamado Estácio de Sá para cá, trazendo com ele várias tropas, várias embarcações de portugueses e acabaram então com os indígenas que aqui viviam, tá? Principalmente então esses tamoios. Os portugueses, eles assassinam esses tamoios e aqueles que aceitassem, né, que permanecer então, que aceitasse ser escravizado, mantinha-se vivo. Caso contrário, ele então era assassinado. Aconteceu então a dizimação desses povos. E é isso, gente. Foi esse contato. Se em um primeiro momento foi um contato amistoso entre portugueses e indígenas, a gente viu que depois os portugueses quiseram impor a cultura, seja através da religião, seja o que for, e também dizimou muito desses indígenas. Escravizou, assassinou, então foi muito cruel, tá bem? Espero que tenha ficado claro para vocês. E caso tenha alguma dúvida, estou à disposição de vocês. Beijos, boa semana e bons estudos!